E chegamos então ao nosso quinto tópico de hoje, que é o DNS. DNS é a sigla para Domain Name System. Então, a ideia por trás desse serviço é a seguinte: imaginem o caso de pessoas. Pessoas tendem a ter muitos identificadores, né? Nós temos nome, temos número de RG, número de CPF, número de título de eleitor, talvez o número de passaporte. Enfim, e para cada um desses números ou desse nome, cada um desses identificadores tem o seu uso, né? Tem lugares específicos que nós usamos um ou outro. Então, por exemplo, no dia a dia, nós nos tratamos por nomes, né? Nós chamamos as pessoas pelo nome. Imagina se você tivesse que decorar o CPF das pessoas para poder conversar com elas, né? Você vai chamar alguém, você precisa chamar pelo CPF. Seria um tanto complicado, né? Por outro lado, quando você vai declarar o imposto de renda ou fazer uma compra e preencher a nota fiscal, você precisa informar o número do CPF. Por quê? Porque nomes, né, tem muitos nomes parecidos, nomes iguais, eventualmente. Então, a Receita Federal prefere tratar-nos pelo CPF. Na hora de votar, nós vamos usar o número do nosso título de eleitor. Enfim, temos identificadores específicos para tarefas específicas. Na internet também é assim, né? Então, os endereços IPs, eles têm na versão IPv4, tem 32 bits, e eles são usados para endereçar datagramas. Então, os roteadores usam o endereço IP, né? Olhando lá para o endereço IP, eles sabem para onde eles devem endereçar aquele datagrama. Se vai por uma saída, se vai por outra. Agora, imagina se para entrar em um site, na web, por exemplo, se para cada site que você for entrar na web, você, em vez do nome, tivesse que digitar o endereço IP, tá? Então, vou entrar no Yahoo. Em vez de digitar www.yahoo.com, eu tenho que saber qual que é o IP do Yahoo. No início, né, do uso da internet, os hosts só tinham inúmeros IPs. Então, você, para conectar dois IPs, né, você queria fazer uma conexão com outro host, você tinha que necessariamente colocar lá o endereço IP. O DNS veio, né, com a intenção de facilitar a nossa vida, né, de criar nomes que correspondem ao endereço IP. E aí você tem então uma forma de mapear entre nome, endereço IP e vice-versa, né? O DNS vem para responder a essa questão, né? Como fazer esse mapeamento? É o DNS que cuida disso. É um serviço que, fornecendo um nome, você consegue obter o endereço IP, dentre outras tarefas que ele também é capaz de fazer. Então, o DNS é uma base de dados distribuída. Ela é implementada em uma hierarquia de servidores de nome, quer dizer, não é algo centralizado, é algo que tem servidores, cada servidor é responsável ali por um domínio de alto nível ou por um determinado domínio, e aí os domínios sob aquele, os subdomínios daquele domínio ficam naquele servidor. Então, é uma hierarquia. Ele é um protocolo da camada de aplicação. Parece estranho, né? Fala, mas trata com IPs, IP é camada de rede, então por que que ele está na camada de aplicação? Porque ele é um protocolo que ele roda nos hospedeiros, tá? Nos hospedeiros, na borda da rede. Então, os hospedeiros e servidores de nome, eles se comunicam para resolver os nomes, para fazer a tradução de endereço para nome e vice-versa. Tá? Então, é uma função básica da internet, né? Hoje é fundamental usarmos o DNS. Sem DNS ficaria muito difícil, né, de usar a rede. A gente vê isso, né, quando servidores DNS falham, né? Quando acontece alguma falha em DNS grandes de provedores e tal, a gente percebe o quanto que fica difícil, né, de acessar. Às vezes você vê que alguns sites estão acessando, aqueles que já estão no cache do DNS da sua máquina, mas outros não acessam. E aí vai ver um problema com o DNS. Então, é uma função básica e ela está na borda da rede, porque na verdade só os hospedeiros é que se importam com o DNS. Para o roteador, pouco importa qual que é o nome de um, de um determinado de um determinado hospedeiro, né? Na hora de encaminhar um pacote, você não precisa saber o nome do hospedeiro, você só precisa saber o endereço IP. Então é por isso que esse serviço ele roda na borda da rede. A complexidade toda do DNS está na borda da rede. É na borda da rede que você vai fazer a tradução do nome que o usuário digitou para um IP e aí a partir daí você trabalha apenas com o endereço IP.
Então aqui temos alguns serviços que são oferecidos pelos servidores DNS. Um deles é o mais comum, né, aquele da qual a gente vem falando até agora, que é traduzir nomes para endereços IPs. Então, quando você abre lá o seu navegador e digita o nome de um site, como por exemplo www.google.com, o que o seu navegador faz é perguntar ao servidor DNS qual que é o endereço IP que corresponde a esse endereço. O servidor DNS vai responder para o seu navegador e o seu navegador vai abrir uma conexão TCP com esse endereço IP que foi obtido na resposta, para então abrir ali, né, enviar a requisição HTTP. Um outro uso para servidores DNS é obter nomes canônicos e nomes alternativos para hospedeiros. Então, muitas vezes o nome canônico de um hospedeiro é um nome difícil que faz sentido dentro da hierarquia da empresa, mas que para um serviço como a web, por exemplo, ficaria inviável. Então, assim, é muito mais fácil você decorar o endereço www.yahoo.com do que você decorar o endereço canônico deles, que muitas vezes pode ser servidor 25.costoeste.yahoo.com, por exemplo. Um nome muito mais longo que faz sentido dentro da hierarquia, mas que para acessar o serviço web ficaria complicado. Então você pode também através do DNS obter o nome, os nomes alternativos que esse servidor tem, né, ou inclusive o nome canônico. Então, uma vez que você tenha um apelido dele, você pode querer obter o nome canônico. Um outro uso é obter o apelido do servidor de correio. Então, novamente, o servidor de correio pode ser algo complicado, mas você quer um e-mail que seja algo simples, né? fulano@yahoo.com. Você não quer que seja fulano@servidor 270.costoeste.yahoo.com. Então, através da entrada MX, você consegue obter quem que é o servidor, né, que corresponde àquele domínio. Então, quando o SMTP precisa encaminhar e-mails, ele precisa checar, né, ele vai ver quem que é o destinatário. Ah, o destinatário é o domínio google.com. Ah, então quem que vai receber, quem que responde por google.com? Ele vai ter que consultar o servidor DNS para ver, o servidor que responde por esse domínio é esse servidor aqui. Pode ter um nome mais complicado e ele vai encaminhar para este servidor, cujo nome é mais complicado, tá? Inclusive, o servidor web e o servidor de e-mail não precisam estar juntos, né? Você pode ter é, os dois na mesma máquina, se você quiser. O mesmo hospedeiro pode cuidar dos dois serviços. Num site pequeno é comum isso acontecer. Agora, em serviços maiores, né, em servidores muito acessados, é muito comum que existam servidores completamente distintos aí para cuidar do e-mail e para cuidar da web, tá? Outra coisa que pode ser feita com DNS, talvez não seja a intenção original dele, né, provavelmente não é, mas dá para fazer também, é a distribuição de carga. Então, quando um servidor começa a crescer, você começa a fazer réplicas, né? Você começa a replicar. Por exemplo, servidor web, você começa a colocar vários servidores para atender esse mesmo site. Se você coloca nomes diferentes em cada um deles, né, e coloca essa lista de nomes na resposta DNS, o navegador ele pode escolher qualquer um desses sites que estão na lista desses hospedeiros que estão na lista para poder acessar o site. Mas normalmente ele vai acessar o primeiro da lista. Então, o que que o servidor DNS faz? Cada vez que alguém pergunta qual que é o servidor que corresponde, qual que é o endereço IP de um que corresponde a um endereço, ele responde com a lista de um formato diferente, de uma ordem diferente. Tá? Ele vai rodando essa lista. Então, cada vez que ele responde, ele pega lá quem estava em último e passa para primeiro, e assim vai rodando a lista, ou vice-versa, né? Pega o primeiro e passa para último. Então ele vai rodando essa lista e automaticamente ele distribui a carga, porque cada navegador que pegar a lista vai acessar o primeiro da lista e esse primeiro nem sempre é o mesmo. É uma forma também de distribuir carga de uma maneira simples usando os DNS. Tá? Tem outras formas de fazer também, mas essa provavelmente é a mais simples. Por que não centralizar o DNS? Bom, primeiro porque é um único ponto de falha, né? Imagina a internet inteira dependendo de um único servidor, de um servidor
que pode parar a qualquer momento, pode ter um problema de conexão, né? Mesmo que fosse um super servidor, um conjunto de servidores, se eles estão todos no mesmo local, é um único ponto de falha, isso seria um problema. Outra questão é o volume de tráfego. Muito tráfego em cima de um único servidor, como que ele vai, né, ter um enlace que aguente tanto tráfego? Quantos links você precisa colocar, enfim, também fica bem complicado. Outra questão é que é interessante que o DNS esteja perto, né, do usuário para que essa consulta seja rápida. Porque imagina, até agora a gente falou, né? Lembra que a gente falou do HTTP? Que quando você vai acessar um site tem o tempo de fazer a conexão, depois o tempo de mandar a requisição, e isso gasta lá um tempo de 2 RTTs. Então, se você considerar também o DNS, tem mais uma consulta e mais uma resposta. Então, se o DNS está distante, isso atrasa em, né, algumas centenas de milissegundos a sua requisição. Isso não é bom. Então, se você coloca ele num lugar centralizado, digamos que você coloque nos Estados Unidos, né, que é onde a internet começou. O que vai acontecer? Alguém que está na Austrália, para quem está nos Estados Unidos, ótimo, né, vai estar perto. Agora, alguém que está lá na Austrália, vai acessar o DNS nos Estados Unidos, para cada requisição, sempre vai ter um atraso maior aí, né? Vai ter 300 milissegundos aí de latência aproximadamente. Então, isso não é legal, né? Não daria certo. E por fim, a questão da manutenção, né? Como você pode, eu adquiro um domínio. Se eu cuido do servidor DNS que é responsável por esse domínio, eu posso criar lá subdomínios à vontade. Eu posso pegar cada máquina da minha instituição e colocar um nome nela, dentro do meu servidor DNS, sem precisar incomodar ninguém, sem precisar esperar por ninguém. Agora, imagina que fosse um serviço centralizado. Toda máquina nova que eu coloco na minha rede, eu preciso ir lá no servidor central e colocá-la, né, no serviço DNS. Também ficaria inviável. Então, né, em resumo, DNS não é centralizado porque não escala. Não é escalável um DNS centralizado. Então, é por isso que a gente usa o DNS como um serviço distribuído. Então, o DNS é uma base de dados distribuída e hierárquica que funciona mais ou menos assim, né? Você tem um conjunto de servidores DNS raiz, aí você tem os servidores DNS dos domínios de nível maior, tá? Top Level Domain, que são .com, .org, .edu, .br. Abaixo dele tem os servidores de domínio, yahoo.com, amazon.com, pbs.org, poli.edu, umas.edu. E abaixo aqui ainda pode ter outros, né, servidores na hierarquia de subdomínios. Então vamos supor que um cliente ele quer um IP para acessar www.amazon.com, para fazer o primeiro contato. O cliente vai consultar o servidor raiz para encontrar o servidor DNS do .com, tá? Primeira coisa, né, ele vai pegar isso aqui, vai quebrar, vai falar, bom, quem é .com? .com, preciso perguntar para o Raiz. O Raiz vai me responder, ó, quem tem autoridade para responder sobre o .com é o servidor DNS do .com. Aí eu vou no servidor DNS.com e pergunto para ele quem é Amazon.com. Ele vai me responder que quem tem autoridade para responder sobre Amazon.com é esse servidor aqui. Aí eu vou perguntar para esse servidor aqui quem que é www.amazon.com e ele vai me responder com o endereço IP. Então, essa seria uma forma de fazer uma consulta de DNS. Os servidores de nome raiz são aqueles que vão cuidar, então, dos nomes de domínio de nível mais alto, que vão armazenar quem é .com, quem é .edu, quem é .br e etc. Então, eles vão ser contatados quando o servidor de nome local não conhece aquele domínio de nível mais alto. E então eles, na verdade, são 13 servidores de nome raiz do mundo. Não são 13 servidores, mas são 13 instituições que cuidam dos servidores de nome raiz. E eles têm servidores que estão aí espalhados pelo mundo, tá? No momento em que eu estou gravando aqui esse slide, existem 1.341 instâncias
de servidores de DNS raiz, tá? Que são cuidados aí por essas diferentes instituições. Então, um site interessante para vocês visitarem é esse rootservers.org. Ele mostra um mapa de onde estão todos os servidores de raiz, de DNS raiz no mundo. Tá? Então, é ele que está falando aqui que são 1.341 instâncias. E aqui tem o nome também, você consegue ver por cada uma, né, das instituições que cuidam, né, VeriSign, NASA, enfim. Tem aqui todas as, a ICANN, todas elas, né, é, todas as que estão aqui listadas têm o seu conjunto de servidores e cada uma delas leva uma letra que é usada na identificação aí desses servidores. Então, na hora que você expande esse mapa, você consegue ver onde estão os servidores de cada uma dessas instituições. Então, aqui eu estou no rootservers.org. Aqui temos o mapa e a gente pode ampliar o mapa da maneira que a gente quiser para conseguir ver os servidores, né? Ver de perto aqui onde estão cada um dos servidores de DNS raiz. Então, por exemplo, aqui na nossa região, né, no estado de São Paulo, nós temos 8 aqui na região de São Paulo. Tem um do NetNode em São Paulo, um da VeriSign em Pirassununga, um da ICANN em Campinas, um do Internet System Consortium em São Paulo, um da VeriSign em São Paulo, um da ICANN em São Paulo, outro da ICANN, né? Outro do Internet System Consortium em São Paulo, um do US Army Research Lab, né, o Exército Americano, em São Paulo também. Em São José dos Campos temos um da ICANN. Então são 9 aqui no estado de São Paulo. No Rio de Janeiro aqui vocês veem que tem 5. Em Minas tem 2 aqui na região de Belo Horizonte, mais um aqui em Uberlândia. Então, né, no Paraná tem 3 aqui na região de Curitiba. Aqui também em Londrina. Então dá para ver que tem bastante aí espalhado pelo Brasil, né? Tem aqui na região central, tem aqui no Nordeste. Então tem na América do Sul tem vários. Estados Unidos tem muitos aqui, né? Bastante, principalmente na região de New York e na região da Califórnia, né? Aqui no Canadá temos alguns. Até aqui no Havaí, ó, tem 5. E estão em todos os continentes, né? Na África, na Europa, na Ásia e na Oceania. Então, é muito bom que tenha servidores DNS raiz espalhados pelo mundo, porque quando alguém precisa desse acesso, tem um acesso com baixa latência, né? Porque ele, quanto mais perto estiver aí, a tendência é que a latência seja menor. E nós sempre temos nesse site um instantâneo aqui, né? Ele é atualizado com frequência. Então, no momento temos 1.341 instâncias por 12 operadores independentes. Como eu falei, né? Cada operador leva uma letra do alfabeto aqui. Então, o A é da VeriSign, que tem 16 locações no mundo. Tá? O que está em verde é IPv6, né? Aceita IPv6 já. Em laranja são poucas, são as que só aceitam IPv4. Atendendo global ou atendendo local aqui, dependendo de ter um globinho ou uma bandeirinha, né? Então, VeriSign tem 16 locações, Information Science Institute tem 6, Cogent Communications tem 10, a University of Maryland tem bastante, né? Tem 149, a NASA tem muitos aqui, né? 254, Internet System Consortium 247, Defense Information System Agency, né, Agência de Sistemas de Informação de Defesa, tem 6. Exército Americano tem 8. NetNode tem 65. A VeriSign tem 118. RPE tem 73. A ICANN
tem 166 e o Wide Project tem 5. Então, é bem interessante, né, esse site, porque você consegue ter essa informação em tempo real de como estão os roteadores raiz, os DNS, os servidores DNS raiz no mundo. E sempre que, né, se você conferir essa informação aqui, daqui um mês, daqui um ano, vocês vão ver que já mudou bastante. A tendência é que está sempre aumentando aqui esse número de instâncias. Abaixo dos DNS raiz, temos os servidores DNS de domínios de nível mais alto, os TLDs. Então, como a internet começou nos Estados Unidos, eles criaram inicialmente, né, os domínios .com para comercial, .org para organizações, .net para alguma coisa relacionada com redes e assim por diante, né? Edu para universidades. Aí, quando a internet se expandiu pelo mundo, foram criados os domínios de nível mais alto para países. Tá? Então, por exemplo, o Brasil ficou com .br, o Reino Unido ficou com .k, a França ficou com .fr, o Canadá ficou com .ca, o Japão ficou com o .jp. Cada país recebeu aí um top level domain de 2 letras e ficou, né, uma instituição de cada país ficou responsável pelos registros dentro daquele país. Tá? Então, por exemplo, no Brasil, o Comitê Gestor da Internet mantém o TLD-BR. Inicialmente foi a FAPESP, né? A FAPESP que recebeu a internet aqui de início para as universidades. Depois isso passou para uso comercial também. E a FAPESP criou o comitê gestor, né? A princípio ele era vinculado à FAPESP, depois ele foi desvinculado. E hoje é ele então que cuida do .br no Brasil. Se você quer registrar um domínio .br, você tem que entrar lá no site do registro, né, que é mantido pelo comitê gestor, pagar lá uma taxa e, né, colocar os dados necessários, claro, servidor que vai atender pelo domínio e tudo mais. E você cria esse domínio, né, paga uma taxa anual para manter um domínio .br. Agora, se você quer um domínio .com, aí quem cuida no caso, é a VeriSign nos Estados Unidos. De início era só a VeriSign, né? Hoje você pode criar o domínio.com com tem vários sistemas aí que podem ser usados para criar. Várias empresas podem criar domínios dentro aqui do .com, .net e etc. Tá? Então, esses TLDs, né, são cuidados aí cada TLD é cuidado por uma instituição específica. Os de países ficaram com instituições de seus países. E, em geral, né, quando você tem um top-level domain com a letra do país, em geral é um site daquele país. Mas há exceções, né? Então, por exemplo, as Ilhas Tuvalu ficaram com o domínio.tv, que é um domínio de interesse aí para empresas de TV em geral, né? Emissoras de TV e etc. Então, nesse caso, né, as Ilhas Tuvalu lá devem ter recebido uma proposta de empresas interessadas em expandir o uso do TV e, né, em troca de um retorno financeiro considerável, eles toparam aí que os pontos TV possam ser usados por qualquer pessoa que quiser registrar, não precisa necessariamente ser uma empresa de lá. Então, o uso aí do sufixo de país funciona mais ou menos bem, né? Mas tem as suas exceções, né? E hoje já está liberado para que empresas possam criar os seus próprios top-level domains, né? Tem um custo relativamente alto, né? Mas empresas grandes aí já foram atrás de registrar o seu top-level domain e tem vários top-level domains mais genéricos também que podem ser usados. É, Principalmente porque, né, dentro do .com, do .org, dos mais usados aí, muitos nomes, a maioria dos nomes já foram registrados, né? Então é difícil de conseguir um nome livre. E aí com a adição de mais top-level domains ficou mais fácil de alguém conseguir, apesar de eles não serem tão usados, né? Ficou mais fácil de alguém conseguir um nome disponível. A lista completa de top-level domains está nesse site aqui,
www.iana.org. Lá você encontra a lista e quem é responsável por cada um. E temos também os servidores DNS com autoridade, né? Então, o que é um servidor DNS com autoridade? É um servidor que é da própria organização, que ele fornece o mapeamento com autoridade para os hospedeiros com o nome da organização. Porque, na verdade, qualquer servidor DNS pode dar uma resposta. Se ele tem aquela informação, ele pode responder. Mas ele pode estar dando uma resposta que ele pegou de outro lugar, ou ele pode ter a autoridade sobre aquele domínio. Então, quando você chega aqui no Top Level Domain e pergunta, por exemplo, quem que é responsável por google.com, ele vai me indicar quem que é o DNS que tem autoridade para google.com. Tá? Então, posso ter essa informação para saber a resposta. Quando eu recebo uma resposta de um servidor DNS, ele até informa se aquela é uma resposta que ele está dando porque ele simplesmente sabe aquela resposta, ou se ele é o servidor DNS que tem autoridade para dar aquela resposta. Então, o que tem autoridade é o que realmente é, é dele que sai a informação, né? É ele que vai passar a informação para os demais. É ele que pode fazer uma mudança, tá? Ele é o responsável de fato, tá? Então, o servidor DNS com autoridade é isso. É o que é responsável de fato pelo domínio. E quando você registra, então, um domínio em qualquer um desses top-level domains, você tem que informar qual que vai ser o DNS que vai ter autoridade sobre esse domínio. Então, se eu registrar lá minhamarca.com.br, eu vou ter que indicar um servidor que vai responder, por exemplo, quem que é www.minhamarca.com.br. Tá? Então, isso é DNS com autoridade. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no IANA, né? Veja aí a grande quantidade de top-level domains que nós temos hoje, tá? É muita coisa. Então, tem alguns, né, que são mais genéricos, né, que podem ser usados por várias empresas, né? E tem alguns que são específicos de algumas empresas, tá? Empresas grandes que vão lá e registram o seu próprio top level domain, tá? Então, por exemplo, a American Express, Amazon, elas têm aí, né? Apesar de, por exemplo, a Amazon eu vejo que ela não usa, né? Ela usa o .com, Amazon.com, mas ela já se garantiu, né? Ela foi lá e registrou o seu o seu próprio top level domain, American Express, tá? Ponto Android, enfim, tem vários registros aí de nomes, né, que tendem a ser útil. Ponto alto, né? Por exemplo, várias empresas que vendem carros podem querer criar um domínio, um top level domain ponto alto. O que eu vejo é que hoje ainda não é tão usado, talvez porque as pessoas tenham o costume de querer ver lá um .com, um .com.br, no caso do Brasil, né? Então não é tão comum o uso desses top level domains novos aqui, mas, né, eles estão disponíveis e podem ser registrados aqui. Você vê, né, a própria Amazon registrou, ó, .author, .aws, tem vários aí que ela registrou para si. E quando eu pego um desses top level domains e clico aqui neles, eu consigo saber quem que é responsável. Então, por exemplo, ó, .br é do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Se eu clicar aqui nele, eu vejo, né, ó, Comitê Gestor da Internet no Brasil, que fica na Avenida das Nações Unidas, quem que é o contato administrativo, quem que é o contato técnico e quais são os servidores que respondem por esse top level domain, tá? Então, esses são os servidores aí do Comitê Gestor que respondem pelo .br. Voltando aqui na lista, então, como eu falei, né? Temos muitos aqui, ó, do Canadá. Quem que cuida, né? A autoridade lá no Canadá do ponto .ca. Tem lá, vamos ver o ponto .tv que eu falei para vocês, né? Das Ilhas Tuvalu. Ó, ponto .tv, Ministério das Finanças e Turismo. Então, Ministério das Finanças e Turismo lá de Tuvalu. Mas, né, você vê que o contato técnico é a VeriSign. Então, quem está cuidando mesmo do registro é a VeriSign, né? Apesar de ele pertencer aí ao Ministério das Finanças, né, ao governo de Tuvalu. Empresas brasileiras, tem algumas aqui também, tem o Bradesco, ó, o Bradesco tem o seu próprio top level domain também.
Enfim, a lista é grande, tá? Então hoje está liberado isso, foi algo que foi discutido por um tempo, né? Libera, não libera. No fim decidiram, né? O ICANN, que cuida dessa parte, resolveu liberar, né? E aí hoje nós temos então top levels domains variados aqui, né? Com nomes de empresa ou com nomes genéricos que tem potencial para muita gente querer. E outra coisa que foi liberada é que não é mais necessário que os caracteres sejam todos romanos, né? Agora nós podemos usar também caracteres de outras línguas, né? Então, vocês veem aqui que tem alguns com kanji aqui, né? Caracteres chineses, caracteres árabes, enfim, tá bastante diversificado. Não tem tantos, né? Não tem tantos, mas já tem uma quantidade considerável aqui, usando caracteres russos de outras línguas, além das línguas ocidentais aí, né? Então, também um site bastante interessante para vocês verem o que temos disponível aí de top level domains. E agora vamos falar sobre os servidores de DNS local, tá? Esses servidores eles não pertencem estritamente à hierarquia, tá? Aquela hierarquia que a gente viu, raiz, top level domains e aí os servidores de domínio. O DNS local ele não entra nessa hierarquia. Porém, cada provedor de acesso, seja residencial, seja empresarial, as universidades, as empresas, eles tendem a ter um servidor DNS local, que também é chamado de servidor de nomes padrão. Então, quando você faz uma consulta DNS, essa consulta ela é tipicamente enviada para o servidor DNS local. E ele tem um cache local das traduções recentes de nome, que podem eventualmente estar desatualizadas, e ele atua como um proxy, ele encaminha as consultas para a hierarquia. Quando ele tem a informação, ele já responde com a informação que ele tem. Quando ele não tem, ele consulta aquela hierarquia de servidores que a gente viu. Tá? Então, isso é bastante comum. Hoje, no acesso residencial típico, o roteador, o que ele vai fazer? Ele vai pegar as informações de IP, de máscara de subrede, de gateway, com o provedor de acesso. Junto com essa informação também vem o servidor DNS local do provedor. Então, toda consulta que é feita, ela vai para esse DNS do provedor. E aí, esse DNS do provedor é que resolve e devolve a informação para o cliente. Tá? Então, é assim que costuma ser feito. Nós não vamos fazer a consulta das nossas máquinas diretamente aos servidores da hierarquia. A gente faz para o DNS local e ele cuida disso para a gente. Muita gente prefere trocar, né? Não usar o DNS do provedor, porque nem sempre eles são confiáveis. Né? Tem alguns provedores que têm muitos problemas com DNS, ou o DNS é desatualizado, às vezes um site mudou lá o seu IP e ele demora para refletir essa informação. Então, tem empresas que oferecem também servidores DNS local que podem ser acessados por qualquer pessoa. Tá? O Google faz isso, por exemplo, a Cloudflare faz isso. Tá? Então, os provedores de conteúdo, né, em geral, também têm interesse em oferecer DNS gratuitamente, porque eles também, né, eles vão se beneficiar disso à medida que tem menos latência, né, eles vão tentar colocar os seus servidores DNS o mais próximo possível do cliente também, apesar de que o DNS local do provedor tende a ser mais perto, né, por estar na rede do provedor. Mas os do Google, do Cloudflare, também têm uma tendência a estar bem perto. Eles colocam ali no PTT mais próximo e com isso eles conseguem te atender rapidamente. E em troca disso, eles também, né, têm um banco de dados enorme de todas as consultas que são feitas, então eles conseguem saber quais são os sites mais visitados, eles têm muita informação de valor aí em troca de oferecerem um serviço DNS gratuito. Então, o servidor local é algo que é configurável aí, né? O seu usuário não configurar, tipicamente vem o do provedor, porque ele vem via DHCP, junto com as demais informações.
mas ele pode ser configurado tanto no roteador quanto na própria máquina do usuário. Ele pode definir um servidor DNS diferente, DNS local diferente, da maneira que ele quiser. E pode inclusive colocar uma lista, né, para quando um falha, ter outros e tudo mais. Então, DNS local, apesar de não fazer parte da hierarquia, ele é muito usado, né? E a tendência é que isso também reduza bastante o número de consultas, né? Porque consultas sucessivas, vários usuários de um mesmo provedor acessando o mesmo site não vão precisar ficar fazendo essas consultas passar pela rede toda. Elas são resolvidas localmente pelo DNS local. Então aqui temos um exemplo de resolução de nome DNS. Então vamos supor que tem um hospedeiro em sys.poly.edu que ele quer saber qual que é o endereço IP desse servidor gaia.cs.mas.edu. Ele vai fazer essa pergunta para o seu DNS local. Se o DNS local já sabe, ele vai responder diretamente, tá? Mas não é o caso, ele não sabe. Então ele vai ter que fazer também as suas próprias consultas. Se ele já soubesse pelo menos quem é .edu, ele poderia acessar diretamente o servidor do DNS do Edu, do TLD, né, do Top Level Domain Edu. Normalmente, os servidores de DNS local eles guardam em cache boa parte dos top level domains. Então, imagina um servidor DNS local no Brasil, se ele tivesse que ficar toda hora perguntando para a raiz quem é .br, ele ia sobrecarregar o servidor raiz, né? Mas ele não precisa fazer isso. Uma vez que ele perguntou, ele já sabe que .br quem cuida é esse servidor tal do comitê gestor, ele vai sempre perguntar diretamente para aquele. Sempre não, né? Ele vai perguntar por um certo tempo, ele vai perguntar diretamente para aquele DNS, para aquele servidor DNS do TLD. Só depois de um tempo, né, que a informação já estiver antiga, ele pode confirmar para ver se não mudou, né? Ele precisa ver se o cache não está desatualizado. Por isso que a gente nem tem tantos servidores DNS. Se você pensar, né, temos milhares de DNS, servidores DNS raiz para bilhões de hospedeiros. Parece pouco, mas é que eles não são tão usados assim. Ele vai receber algumas consultas para saber quem são os TLDs e depois isso fica em cache por um longo período. Uma vez que ele sabe, então agora quem que é .edu, né, o DNS vai responder para ele, olha, eu não sei quem que é esse cara aqui, mas quem é responsável por .edu é esse servidor DNS aqui, então pergunta para ele. Aí ele vai perguntar, olha, quem que é o Gaia CS ou Mazedu? Ele vai falar, olha, eu também não sei, tá? Eu não sei quem é exatamente esse sujeito, mas eu sei quem é responsável pelo umas.edu. Então, pergunta lá para esse servidor DNS, que é o que tem autoridade para umas.edu. Então, esse aqui é o servidor DNS do TLD Edu, e ele vai indicar, olha, quem tem responsabilidade no domínio umas.edu é o servidor DNS da Universidade de Massachusetts. Então, você vai lá e pergunta para ele. Beleza, então eu vou lá e pergunto pro DNS com autoridade. Olha, quem que é Gaia CS Umas.edu? Aí sim, esse servidor DNS com autoridade, pode ser que ele fale, esse eu sei quem é. Ele vai responder com autoridade que é esse IP aqui. Então, essa é a resposta que o DNS local vai receber. E aí sim, ele vai guardar isso em cache e vai responder para quem fez a pergunta. Tá? Ele vai falar, olha, agora eu já sei quem é, né? É esse cara aqui. Ele responde sem autoridade, não é com autoridade, porque ele não é, né? Ele recebeu com autoridade daqui, mas ele não tem autoridade sobre esse domínio, então ele responde para o requisitante qual que é o endereço IP e aí ele pode fazer a conexão TCP que ele está querendo fazer. Outra forma de fazer a resolução do nome DNS é a forma recursiva. Então, nesse caso, você faz a pergunta para o DNS local, ele pode perguntar para o raiz e falar, olha, faz a recursão. Ele pode pedir a recursão, o DNS raiz poderia perguntar para o TLD, que poderia perguntar para a autoridade, aqui para o servidor DNS com autoridade, que ele recebe a resposta, recebe a resposta, recebe a resposta e né, vão repassando a resposta até chegar aqui. Tá? Então isso é teoricamente possível, mas na prática o que acontece é o que eu mostrei no slide anterior. Tá? O DNS local, normal, ele aceita a recursividade numa boa porque ele está atendendo os seus clientes. Agora, se você comprar do raiz, aí se você fazer
a recursão com o raiz, aí já fica um pouco mais complicado, porque ele teria uma sobrecarga muito grande se ele fosse ficar resolvendo por recursão para todo mundo. Então, tipicamente, esses servidores da hierarquia, eles não vão aceitar. A tendência é que eles não aceitem a recursividade. Você tem um comando que você pode pedir, mas ele pode recusar e não fazer, tá? Então, tipicamente, é só o DNS local que aceita a recursão mesmo, né? Isso aqui é pelo protocolo, isso é possível, mas na prática costuma estar configurado para que não seja feito assim, tá? Vai ser feito da maneira que eu mostrei no slide anterior, iterativa, porque isso reduz aí a carga na hierarquia. Então, como eu falei, né, o DNS ele depende bastante de cache, tá? Então, sempre que um servidor, qualquer servidor aprende um mapeamento, ele guarda esse mapeamento no cache. E aí ele pode responder sempre a partir do cache, né? Sempre até que a informação expire. Então, eventualmente a entrada no cache vai expirar depois de algum tempo, que é um tempo de vida, né, o TTL. E os servidores TLD normalmente eles estão no cache de servidores de nomes locais. Por isso que os servidores de nome raiz, né, são um pouco visitados, porque essa informação tende a ficar em cache. E a tendência é que não mude tanto, né? Os TLDs tendem a não trocar tanto os seus endereços, então essa informação pode ficar no cache por um tempo razoável. As entradas no cache podem ficar desatualizadas, tá? Ele é o melhor esforço na tradução de nome para endereço. Por isso que às vezes, né, se você está criando um novo domínio, você coloca ele no ar, imediatamente ele fica acessível para todo mundo, né? Porque todo servidor DNS local que não sabe o IP daquele domínio novo, ele vai perguntar na hierarquia e vai ficar sabendo. Então, colocar um site novo no ar é algo imediato. Mas quando você troca, às vezes você pega um site e troca de hospedeiro, por exemplo, né? Você vai passar de um provedor para outro, né? Você está saindo de um serviço de hospedagem e indo para um outro. E aí você tem que trocar o endereço IP que corresponde àquele site. Essa mudança, às vezes, ela demora para se refletir. Algumas pessoas vê essa mudança imediatamente, enquanto outras vão ficar vendo o site antigo ainda por um bom tempo. Por quê? Porque é informação que está em cache. Então, se a pessoa está usando um cache que demora para ser atualizado, pode demorar algumas horas, às vezes até dias, para essa pessoa ver o site atualizado, porque a informação em cache expirou, né, não foi atualizada. Os servidores DNS podem informar esse tempo de vida, mas não necessariamente o tempo de vida que eles querem a informação fique em cache, mas não necessariamente isso vai ser respeitado. E mesmo que seja respeitado, né, se você faz uma mudança dentro do período aí que o cache estava válido, né, não vai se refletir por um certo tempo, tá? Então, o cache ele é muito útil, né, por evitar todo esse tráfego de DNS desnecessário, mas por outro lado tem esse inconveniente que eventualmente uma informação fica desatualizada. Mas existem esforços aí para melhorar cada vez mais esse tipo de coisa. Então tem inclusive mecanismos de atualização, de notificação que são propostos aí em padrões do IETF, inclusive na RFC 2136. São formas dos DNS notificarem mudanças e com isso reduzirem o tempo que alguns sites podem ficar com informações desatualizadas e inacessíveis para algumas pessoas. Então aqui temos os principais tipos de registros DNS, né? Então, DNS é um banco de dados, dentro deles tem registros de recursos. Esses recursos têm esse formato: nome, valor, tipo e tempo de vida, que é o TTL. Então, por exemplo, registros do tipo A, o nome é o nome do hospedeiro e o valor endereço IP. Então, o tipo A é o tipo mais comum, né? Aquele que você consulta quando você quer saber qual que é o endereço IP que corresponde a um hospedeiro. Você passa o nome e obtém o valor. Tá? Então, o tipo A é um par de nome e valor. Tá? E o tipo NS? Então, o tipo A você pode ter ele, todo servidor com domínio, ele vai, todo servidor com autoridade sobre o domínio, ele vai ter que ter um tipo A lá para informar, então, quem que corresponde àquele domínio. Já o tipo NS,
é o tipo que você usa para consultar quem que é o servidor com autoridade para um determinado domínio. Então, tipo, se eu passo um nome de domínio, por exemplo, pool.com, e eu peço o tipo NS dele, o valor vai ser o nome do hospedeiro do servidor de nomes com autoridade para esse domínio. Tá? Então, preciso saber quem que é google.com. Eu passo aqui google.com, tipo NS, ele vai me retornar o servidor que responde por google.com, tá? Com autoridade. O tipo CNAME é o que você usa para obter o nome canônico dado um apelido, né? Então, por exemplo, o nome é um apelido para algum nome canônico. Então, esse aqui é um apelido e o valor vai ser o nome canônico. O MX é o registro para servidor de correio, servidor de e-mail. Então, você passa aqui, por exemplo, um domínio @gmail.com, não arroba, né? Gmail.com é o domínio. Valor vai ser o quê? Se o tipo for MX, o valor vai ser o nome do servidor de e-mails que responde pelo domínio gmail.com, certo? Então, esses são os 4 principais tipos de registro DNS. Vamos falar agora, então, do formato das consultas e respostas de DNS. Tanto a consulta como a resposta, ela tem o mesmo formato, tá? Que é esse formato aqui. Então, você tem um número de identificação de 2 bytes, tá? Então são 16 bits. Esse número ele é usado tanto na consulta quanto na resposta. Por que que isso é feito dessa forma? Porque o DNS, na camada de transporte, ele usa o UDP, ele não usa o TCP, ele não precisa de uma conexão. Se não tem uma conexão, como que você, se você tiver feito várias consultas e tiver chegando várias respostas, você não vai saber qual resposta é para qual pergunta, porque não tem uma conexão associada, né? Todas vão estar chegando na mesma porta. Como que eu vou saber? Eu vou saber pela identificação. Quando eu faço uma consulta, a resposta vem com o mesmo número de identificação. Então eu sei que aquela resposta corresponde àquela pergunta. Aí vem algumas flags. Essas flags têm, por exemplo, se há uma consulta ou uma resposta, é um número aqui dentro. Como o formato é o mesmo para consulta e resposta, então é uma flag que indica se aquilo é uma consulta ou uma resposta. Tem uma flag para informar se eu desejo recursividade na minha consulta. Tem uma flag para informar se a recursividade está disponível numa resposta. E tem uma flag para informar se a resposta é com autoridade ou não, tá? Então, tudo isso são flags que tem aqui. E aí vem o número de questões, o número de respostas, o número de respostas da autoridade e o número de respostas adicionais. Isso é necessário porque pode ter várias questões, várias respostas, né? Pode não ter questão, pode ter só resposta, pode ter só questão. Então, aí é indicado nesses campos aqui para que a gente consiga saber onde começa e onde termina cada um desses campos aqui embaixo. Então, aqui temos os demais campos, né? Aqui então vem as perguntas, as questões. Se for uma consulta, esse campo vai estar preenchido com os nomes que nós queremos resolver. Se for uma resposta, aqui vão estar as respostas, vão estar os campos que correspondem a respostas. Se for registros para servidores com autoridade, eles vão estar nesse campo aqui. E por fim, informações, né, de quais são os servidores de autoridade. E por fim, algumas informações adicionais, informação adicional útil que possa ser usada. Por que o servidor vai responder algo que eu não perguntei? Né? Ele pode fazer isso para poupar futuras perguntas. Então, por exemplo, o campo de resposta para uma pergunta do tipo MX, ela vai poder, por exemplo, acrescentar, né, o nome canônico do servidor de e-mail. Além do nome normal, ela já acrescenta o canônico, que seria a próxima pergunta que de repente eu poderia fazer. Pode ser, por exemplo, se eu faço a pergunta de qual que é o servidor nome canônico de um servidor, ele pode acrescentar como resposta um registro A, que informa o endereço IP daquele servidor canônico. Tá? Então, as informações adicionais podem ser fornecidas
pelo servidor DNS numa tentativa aí de já prever, né, de ser proativo e prever as futuras consultas. Então vamos dar uma olhada agora nessa ferramenta chamada NS Lookup. É uma ferramenta que já vem aí com o Windows, com o Linux, e serve para fazer consultas DNS. Então vamos supor que eu queira saber qual que é o endereço IP que corresponde a www.unesp.br. Quando eu faço essa consulta vai ser feita então ao servidor, como eu não especifiquei, vai para o servidor DNS padrão, que no caso é o servidor DNS do meu roteador, que está configurado aqui nessa máquina. Normalmente os roteadores domésticos já vêm com o servidor DNS embutido e a consulta, né, das máquinas que estão naquela rede consultam sempre esse DNS do roteador. Se ele tem a resposta em cache, ele já responde, se não, ele vai passar essa consulta para o DNS que está configurado nele. Normalmente é o DNS do provedor. No meu caso, eu estou usando o DNS do Google, prefiro usar o DNS do Google, então o meu roteador faz a consulta para o DNS do Google. E aqui então veio a resposta, né? Esse é o servidor, esse é o endereço do servidor DNS, no caso é o endereço do meu roteador. Aqui está o nome que eu consultei. Como eu não especifiquei, ele fez uma consulta do tipo A, de registro tipo A. Por padrão ele vai consultar tipo A. E essa aqui é a resposta, né? O endereço de resposta. Esse é o endereço IP que corresponde ao www.unesp.br. Eu poderia perguntar de outro site qualquer, né? Por exemplo, do Google, e ele também me responde aqui, olha aí. Ao Google correspondem dois endereços IPs, um IPv6 e um IPv4, tá? Notem que em ambos os casos veio aqui que não é resposta autoritativa. Por que essas respostas não são com autoridade? Porque elas foram dadas pelo servidor DNS do meu roteador. Não é ele que é responsável pelo domínio da Unesp nem pelo domínio do Google. Então, naturalmente, ele não vai poder responder com autoridade. Mesmo que eu perguntasse, por exemplo, o endereço da Unesp para o servidor DNS público do Google, que tem esse endereço IP aqui, que é muito fácil de lembrar, né? 8.8.8.8, ele também vai me responder, é a mesma resposta, mas também não é com autoridade. Posso perguntar para o servidor da Cloudflare, que tem também um IP bastante fácil de lembrar. Também uma resposta que não é com autoridade. Então, como que eu faço para ter uma resposta com autoridade desse endereço? Eu teria que saber primeiro quem que é o servidor com autoridade para responder pela Unesp. Eu posso fazer isso consultando com o NS Lookup e colocando aqui o tipo de registro que eu quero. Eu quero o tipo NS, Name Server. Então, eu quero saber quem que é o servidor de nomes da Unesp. Se eu perguntar dessa forma, olha aí a resposta que vem. O servidor da Unesp, responsável aí pelo domínio NesBR, é o ns1.nes.br e o ns2.nes.br. Normalmente eles colocam pelo menos dois, né? Porque se um está fora do ar, o outro pode responder. Então, se eu fizer essa consulta anterior para o servidor que tem autoridade pelo domínio da Unesp, aí sim ele vai me dar uma resposta que é uma resposta com autoridade. Pode ver que não veio essa frase de não é autoritativo, porque essa é uma resposta com autoridade. Então, ns1nes.br é realmente o responsável pelo domínio NesBR, então ele pode me responder isso com autoridade. Note que se eu perguntar para ele de um outro domínio, ele não vai querer me responder, tá? Olha aí, deu um carry refused. Tá? Ele recusou essa consulta que eu fiz. Por quê? Porque eu não estou na Unesp no momento e estou fazendo uma pergunta sobre um endereço que não está sob o domínio da Unesp. Então não é interessante para o servidor DNS da Unesp responder para mim essa pergunta. Ele simplesmente recusa. Tá? Eu estou querendo saber de um servidor do Google e estou perguntando para o servidor da Unesp, ele não vai responder. Tá? Então, normalmente os servidores de nome com autoridade, eles respondem só pelos nomes que estão sob o domínio dele. Então, se eu quiser perguntar de um outro endereço, eu vou ter que perguntar para o meu DNS padrão, para um DNS público qualquer, tá? Mesmo que eu pergunte aqui para o Google, né? Ele vai me responder, mas ele responde sem autoridade. E o 8888 é do Google, né? Mas não é o responsável pelo domínio google.com.
Quem que é o responsável? Tem como eu saber? Tem, né? Só fazer uma consulta type ns de google.com. E aí eu vejo que é o ns2, ns3, ns1 e ns4.google.com. Não é o dns.google, né? Que é o servidor público. Então, se eu fizer essa consulta para o servidor que responde pelo Google, né, aí sim ele vem para mim uma resposta e é uma resposta com autoridade. Ok? Então a sintaxe é simples, né? Você passa NSLOOKUP, o tipo de consulta, se você quiser especificar um tipo, o endereço que você está querendo consultar e, em seguida, o servidor que você está querendo mandar essa consulta. Tá? Se eu quiser mandar um e-mail para alguém na Unesp, o meu servidor de e-mail vai ter que consultar qual que é o servidor que responde pelo e-mail da Unesp. Como que ele faz isso? Ele vai fazer isso com uma consulta do tipo MX. Tá? Então, se eu fizer essa consulta, type mx da unesp.br, ele vai responder para mim. É o meu servidor DNS local que está respondendo, né? Do meu roteador. Está respondendo sem autoridade. Mas está falando aqui, então, que para eu poder enviar um e-mail para a Unesp, eu tenho que encaminhar para um desses servidores aqui. Tá? Inclusive, tem a prioridade aqui, né? A preferência. Qual que eu devo usar com mais ou menos prioridade. Tá? Então, maior prioridade é esse aqui. Né? Caso não dê certo, eu posso usar os alternativos aqui. Mas tá Google aqui, pode parecer estranho, né? Mas os e-mails da Unesp são gerenciados pelo Google. Tá? Então, enquanto que o site da Unesp está dentro dos servidores da própria Unesp, né? O e-mail da Unesp, do domínio unesp.br, é gerenciado aqui por servidores de e-mail do Google. E isso também, novamente, vale para qualquer provedor que eu queira consultar. Se eu quiser mandar um e-mail para alguém no Gmail, ele vai ter que saber quais são os servidores que respondem pelo Gmail. E aí tem aqui, ó. Então, como a gente já viu, né, os servidores SMTP eles conversam entre si. O servidor de SMTP do remetente precisa enviar para o servidor de SMTP do destinatário. Para saber qual é o servidor de SMTP do destinatário, o jeito é fazer uma consulta do tipo MX para ver então qual que é o servidor que responde pelo e-mail do destinatário. Ok? Então, é isso. Espero que vocês tenham compreendido aí como é que funciona, né? Essas consultas com o NSLOOKUP. É bastante relevante saber como isso funciona, porque serve para fazer, inclusive, diagnósticos. Né? Às vezes acontece de servidores ficarem, algum domínio não está respondendo e tal. Então, você pode vir aqui e consultar para ver se há um problema de DNS. Normalmente é quando você faz a consulta para o seu DNS local e quando você faz a consulta para o DNS com autoridade, a resposta tende a ser a mesma, né? Porque a informação que o seu DNS local está passando é a informação que ele acabou pegando em algum momento do servidor com autoridade ou de algum outro servidor que pegou do servidor com autoridade. Mas às vezes acontece, né, de um endereço IP de repente mudar e essa informação demorar para se refletir em todos os servidores da internet. Às vezes acontece, um site muda o endereço IP, e aí algumas pessoas conseguem acessar, outras não, dependendo do provedor. E às vezes isso acontece por causa de DNS, informação que ainda não se propagou. Então, um provedor que atualiza o cache com mais frequência, de repente já tem endereço novo, enquanto que um outro que não atualiza com muita frequência ainda está com o endereço antigo. E aí você, sabendo fazer esse tipo de consulta, ou sabendo trocar lá o seu servidor DNS, você consegue contornar esse tipo de situação. Como que funciona então o processo de inserir registros no DNS? Tá? Vamos supor que eu abrir uma empresa, essa empresa chama Network Utopia, e eu quero registrar o domínio dela, o networkutopia.com. Bom, primeiro preciso ver se esse nome está disponível, né? Se ele estiver disponível, eu posso registrar. Aí eu vou procurar uma entidade que seja registradora de domínios para o domínio que eu quero. Se eu quero o sufixo com, eu vou procurar então, por exemplo, a Network Solutions,
que cuida de domínios.com. Tem vários, né, em várias empresas que registram o .com. Então, eu posso procurar uma delas. E aí eu vou fornecer para ela, no momento do registro, os nomes que eu quero e os endereços IPs e servidores de nome com autoridade. Então, quem que vai responder com autoridade por esse domínio que eu estou registrando? O servidor que eu vou passar como sendo o que vai ter autoridade. Tem que ser um servidor que está na minha empresa ou no serviço de hospedagem que eu contratei, né? Uh, então ele vai passar pelo menos dois, tá? Um primário e um secundário, porque se um falha, tem um segundo. Pode ter mais, mas pelo menos um primário e um secundário eu preciso passar. Então sempre que alguém perguntar para o servidor topleveldomain.com quem é networkutopia.com, ele vai poder falar alguma coisa, né, que seja networkutopia.com, ele pode falar, olha, quem tem autoridade para isso são esses servidores aqui. Então, essa entidade registradora ela vai inserir pelo menos dois registros lá, que são um dizendo que quem responde por networkutopia.com é o meu servidor que chama dns1networkutopia.com, e ele também precisa marcar qual que é o IP desse servidor, né? Porque senão quem que vai saber, né? Nesse caso, então, também precisa de um registro tipo A que tem o IP que corresponde a esse servidor meu, senão não tem como, né, alguém que precise mandar uma consulta para lá não vai ter como consultar. Então ele precisa ter essas duas informações aqui. E no meu servidor DNS, então, nesse dns1networkutopia.com, o que eu preciso pôr lá dentro? Eu coloco o que eu quiser, mas é fundamental que eu coloque pelo menos dois registros, né? Um tipo A para dizer que o site www.networkutopia.com está em algum lugar, né? Eu vou ter que apontar para o IP que tem o meu site. Pode ser o mesmo servidor? Pode, ou pode ser outro, né? Pode ser um outro endereço aí que hospeda o meu site. E também o registro MX, o registro para saber quem que cuida do e-mail networkutopia.com, porque eu quero receber os meus e-mails, né, num e-mail @networkutopia.com. Então, eu preciso colocar lá um registro MX que vai dizer qual que é o servidor de e-mail que responde pelo meu domínio. E para encerrar esse assunto do DNS, vamos falar um pouco da questão da segurança do DNS, né? É possível atacar os servidores DNS e causar algum tipo de dano aí na internet como um todo? Sim, é possível, né? Ataques de negação de serviço podem ser direcionados para servidores DNS. Então você pode, por exemplo, usar uma botnet para fazer um ataque de negação de serviço distribuído para cima dos servidores raízes, por exemplo. Isso já foi tentado, tá? Isso já aconteceu algumas vezes, mas ninguém teve muito sucesso com isso. Já fizeram alguns ataques com grande quantidade de servidores, mas o que acontece é que esses servidores estão protegidos por firewall, então eles conseguem filtrar aí muitas requisições que não são válidas, né? Não são o que ele espera. E além disso, os servidores DNS locais fazem cache dos IPs desses servidores de top level domain. Então não tem que ficar perguntando muitas vezes para o servidor raiz, né? Então, uma vez que ele perguntou lá para o servidor raiz quem é .com, ele pode guardar essa informação por um bom tempo e o servidor raiz não vai ser acessado tão frequentemente. Então, mesmo que o servidor raiz seja atacado, fique lento, tenha algum problema, isso não tende a não afetar muito os usuários na internet, tá? Tende a não serem afetados ou serem afetados muito pouco. Então, não se teve muito sucesso nesse tipo de ataque. Mais perigoso é talvez bombardear um TLD, né? Se eu consigo, por exemplo, focar um ataque no TLD-BR, eu poderia fazer com que os usuários tivessem problemas para acessar sites que têm um domínio BR. Porque se esses sites não estiverem no cache do provedor, né, no cache dos DNS locais, ele precisa ser consultado no servidor TLD. E não sendo possível fazer essa consulta, pode causar um prejuízo maior. Mas também não é algo que foi muito explorado até hoje. Talvez mais perigoso do que esses ataques ao sistema DNS em si, sejam ataques que exploram o uso do sistema DNS, né, do serviço DNS. Um deles é o ataque do homem no meio, que intercepta consultas. Tá? Isso é mais perigoso. O envenenamento do DNS é perigoso.
Então, se você acessa, por exemplo, você está lá com o seu celular, seu laptop, acessa uma rede Wi-Fi aberta, desconhecida, e nessa configuração do DHCP, o seu laptop, o seu celular pode pegar também o servidor DNS que corresponde ali, né? O servidor DNS local que corresponde àquela rede. E esse servidor DNS pode estar envenenado, quer dizer, ele pode estar respondendo falsamente as requisições. Aí você vai tentar entrar no site do banco, ele em vez de responder com o IP que corresponde ao site do banco, ele pode responder com um IP local ali, um IP da rede, um outro IP falsificado, um IP de algum lugar qualquer que tem um site que clona o site do banco. Esse tipo de ataque já foi feito várias vezes, tá? E aí é difícil de você perceber porque vai aparecer lá no seu navegador a URL, né? O nome do banco mesmo. O que você não sabe é que o endereço IP que foi acessado não é que corresponde ao banco. Tem como evitar esse tipo de coisa? Tem. Com certificados e tudo mais, você acaba, né, alertando o usuário que tem alguma coisa errada, né? Mas isso já foi tentado. Já vi sites clonados aí de banco que a pessoa copiou até o layout. Só que entregou na hora que pediu lá, por exemplo, a senha e as duas senhas, né? A senha do home banking e a do cartão ao mesmo tempo. Aí você já, peraí, né? O meu banco não faz isso. Aí você percebe que tem algo errado. Mas é um ataque bastante perigoso, né? Falei de bancos, mas isso pode acontecer com qualquer serviço, com e-mail, com rede social, né? Quem garante que a hora que você digitou lá o endereço da rede social, o IP que foi acessado foi realmente o do servidor. Se o servidor DNS estiver envenenado, ele pode estar acessando um IP falso, um IP que corresponde a um servidor falso que não é o daquele serviço, e aí alguém consegue pegar a sua senha dessa forma. Então, ataques a servidores DNS são potencialmente, ataques de homem do meio são potencialmente perigosos. E outro tipo de ataque ao DNS que ocorre é o ataque para negação de serviço, tá? Usando o próprio servidor DNS para fazer negação de serviço. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso se você faz uma consulta que é relativamente pequena e tem uma resposta longa. E aí no IP de origem você falsifica, você põe o IP do seu alvo. Então você manda uma requisição curta lá para um servidor DNS e ele vai responder uma resposta longa para o alvo, que o alvo não pediu nada, na verdade. Então, esse alvo começa a receber uma série de respostas DNS, né, pacotes UDP, com um tamanho considerável, e essa grande quantidade pode fazer com que ele não consiga passar o seu tráfego real. Não tem um potencial tão ofensivo assim, porque vai depender de que vários DNS respondendo e aceitando essas requisições falsas. Então, assim, não é algo tão preocupante, mas pode acontecer e ele serve assim como um amplificador de tráfego. Uma pessoa com uma única máquina fazendo isso não tem como fazer muito estrago. Mas uma pessoa com uma botnet mandando requisições para vários DNS que vão mandar resposta para o alvo, aí já tem um potencial para dar uma amplificada na, na largura de banda que vai ser gasta aí nesse ataque, né? Vai conseguir usar mais largura de banda e talvez causar um estrago maior no alvo, tá? Então, o DNS tem aí esses pontos que podem ser considerados vulnerabilidades, que podem ser exploradas, mas a maioria deles tem como mitigar ou tem como tentar evitar de alguma forma.